Nesta aula vamos aprender a analisar gráficos lineares, obtendo a equação da reta específica para os nossos dados. Para isso vamos encontrar os coeficientes desta reta de duas formas. Uma delas baseada no nosso bom senso e a outra, mais precisa, baseada no método dos mínimos quadrados. Esta é a equação geral de uma reta. Na equação, y é a variável dependente e x é a variável independente. A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. O gráfico apresenta uma reta com coeficiente angular de 1,10 e coeficiente linear nulo. De modo geral, ambos os coeficientes podem ser negativos, positivos ou nulos. Agora vamos fazer uma animação na reta para observar o seu comportamento quando variamos os coeficientes. Se você quiser acompanhar os valores que estou aplicando na equação, observe que estão descritos na parte superior do gráfico. Coeficientes angulares negativos resultam em retas com inclinações negativas. O oposto ocorre para valores positivos. Já quando alteramos os valores do coeficiente linear, ocorre uma translação da reta ao longo do eixo y, sem que sua inclinação seja alterada. A animação mostra este comportamento. Quando o coeficiente angular é igual a zero, temos o gráfico de uma constante, cujo valor é igual ao coeficiente linear. Neste exemplo, temos o coeficiente linear igual a 2,00. Encontrar os coeficientes da reta é uma etapa fundamental no tratamento de dados, pois, conhecendo seus valores, obtemos a informação sobre qual é a reta específica que descreve nossos dados experimentais. Este procedimento é comumente chamado de regressão linear. Vamos aprender duas técnicas para encontrar os coeficientes da reta aqui no nosso curso: o método do bom senso e o método dos mínimos quadrados. Vamos começar pelo método do bom senso. A sua vantagem é a sua facilidade de aplicação e a simplicidade dos cálculos. A sua desvantagem é que depende do nosso bom senso. Isto se deve ao fato de que, para aplicar o método, primeiro precisamos traçar uma reta no gráfico, a qual julgamos que seja representativa dos dados experimentais. Para exemplificar, vou traçar algumas retas que podem representar o conjunto de dados. Talvez você discorde das que eu tracei, mas, de fato, como não temos acesso à incerteza das medidas, todas são boas. E justamente é aí que está o ponto fraco deste método. Ele depende da nossa percepção para traçar as retas. Neste exemplo temos poucos pontos, e talvez haja convergência entre o que as pessoas acreditam ser a melhor reta. Já para um conjunto grande de dados, com medidas que envolvam erros aleatórios, esta tarefa pode ser bastante desafiadora, e certamente, haverá divergência entre as pessoas sobre qual seria a melhor reta. Esta divergência implica em termos resultados distintos entre nós ao analisarmos o mesmo conjunto de dados. Em ciência isto não é aceito. Mas este método tem sua utilidade. Fazemos uso dele apenas para estimativas rápidas, quando não estamos totalmente focados na precisão ou reprodutibilidade das análises e conclusões. Uma vez que definimos a reta, podemos encontrar os coeficientes. Vamos começar com o coeficiente linear. O seu valor pode ser encontrado na posição em que a reta cruza o eixo y. Não se esqueça de que os coeficientes possuem unidades. Neste caso, a unidade é o centímetro cúbico, que é a unidade do eixo y. Agora vamos encontrar o coeficiente angular, que nos dá a inclinação da reta. Ele é igual à tangente do ângulo alfa mostrado na figura. Para fazer o cálculo, basta pegarmos o cateto oposto daquele triângulo que desenhamos no gráfico, tendo como base a nossa reta, e dividirmos pelo cateto adjacente. O segmento do cateto oposto é dado pela diferença entre os volumes V2 e V1 da figura, enquanto o cateto adjacente é dado por M2 menos M1. Para termos os valores de ambos os segmentos, podemos projetar suas extremidades nos respectivos eixos e fazer a leitura diretamente nas escalas. Também podemos medir seus comprimentos totais, e usando as regras de proporção de cada escala, transformá-los nas respectivas unidades. Falando em unidades, para encontrar a unidade do coeficiente angular, basta fazer a divisão somente com as unidades de cada cateto. Neste caso, temos a unidade de centímetros cúbicos por grama para o coeficiente angular. Agora vamos encontrar os coeficientes da reta usando um método matemático. É o método dos mínimos quadrados, que apelidamos de MMQ.
Sua grande vantagem é a de fornecer os coeficientes da melhor reta possível para os dados experimentais diretamente a partir dos cálculos, sem que haja necessidade de traçarmos antecipadamente uma reta pelo bom senso. Aqui primeiro encontramos a reta e depois a colocamos no gráfico. O MMQ pode ser aplicado a qualquer tipo de curva. Veja os exemplos que apresentei de aplicação para funções de primeiro, segundo e terceiro graus, assim como funções exponenciais. Em todos os casos, o MMQ nos fornece os coeficientes marcados em vermelho. No nosso curso faremos uso do MMQ de primeiro grau, que é o aplicado para retas. O principal critério do MMQ é o de que a soma dos quadrados dos desvios seja mínima. O desvio, delta de xi, é a diferença entre o valor medido xi e o valor médio x barra. Na fórmula, I designa a iésima medida. Por exemplo, em um conjunto de 10 medidas, a medida I igual a 2 é a segunda medida realizada naquele conjunto de dados. No caso da reta, estas são as expressões para encontrar o coeficiente pelo MMQ. Primeiro precisamos encontrar o coeficiente angular, pois o linear depende dele. Para encontrar o coeficiente angular, precisaremos dos valores médios das variáveis x e y, bem como seus desvios, ΔXi e ΔYi. Depois, precisaremos multiplicar ΔXi por ΔYi e fazer o somatório desta multiplicação. Também teremos que encontrar o somatório de ΔXi elevado ao quadrado. Aí é só fazer a divisão destes somatórios que mencionei. Tendo calculado o coeficiente angular, podemos usar a expressão que eu forneci para o coeficiente linear, a qual envolve ainda os valores médios de x e de y, e encontrar o seu valor. Claro, lembre-se de colocar unidades nos coeficientes. Se não souber quais são, basta realizar as mesmas contas das expressões usando apenas as unidades. Com o objetivo de tornar os cálculos mecânicos e diminuir a probabilidade de erros, montamos uma tabela para o cálculo das quantidades de interesse. Preenchemos as colunas iniciais com os dados, obedecendo a ordem das variáveis independente e dependente. Como exemplo, calculei os valores médios de x e y. São as médias aritméticas simples dos dados para ambos os casos. Ainda como exemplo, calculei o ΔX1, que é o x1 que vale 10, menos o x médio, cujo valor é 30,4, resultando em ΔX1 igual a menos 20,4. Cuidado com os sinais, pois eles têm importância. Continuamos o preenchimento da tabela com os cálculos até o final. Então substituímos os valores encontrados nas expressões para os coeficientes. Obtemos o valor do coeficiente angular como sendo 4,9 cm³ por grama e o valor do coeficiente linear como sendo 1,84 cm³. Agora vamos colocar no gráfico a reta que encontramos pelo MMQ. Ela é a melhor reta possível para representar os dados. Elegemos dois valores de x dentro da área das escalas do gráfico e que não coincidam com os pontos experimentais. Então fazemos uso da equação da reta que encontramos, a específica dos nossos dados, e obtemos os valores de y correspondentes. Pronto! Temos dois pares ordenados que colocamos no gráfico usando pontos quadrados vermelhos para diferenciar dos dados experimentais. Aí traçamos a reta representativa do conjunto de dados. Por curiosidade e para comparação, coloquei todas as retas de bom senso que usamos anteriormente para ver se alguma seria igual à reta obtida matematicamente pelo MMQ. A reta verde não ficou exatamente sobre a reta preta do MMQ, mas chegou perto. Acho que o nosso bom senso está calibrado. It's a Christmas miracle! Na próxima aula, aprenderemos técnicas simples para transformar curvas em retas.